Antes de eu iniciar a leitura, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que estiver me ouvindo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal. E se você já é inscrito, eu agradeço muito por você ter se inscrito. Me siga aí, compartilhe meus vídeos, né? E faça algum comentário que você queira fazer, ok? Para que eu conheça que você está ouvindo, que você está gostando, entendeu? E se você passou por um acaso hoje, deixa aí o seu inscrito, seu like, compartilhe aí com outra pessoa. E eu fico muito agradecida, tá, meus amigos? Muito obrigada. Boa tarde, minhas amigas, amigos do canal YouTube Iraci e Suas Artes. Aqui estou eu novamente para ler a palavra de Deus. E se você gosta desse momento de reflexão em que eu tenho postado nos vídeos, me acompanha aí na sua Bíblia, acompanha a leitura que eu vou fazer e aquilo que eu entender eu vou tentar explicar da maneira que eu entendo. Está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4. São 5 versículos. O título é A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Espero que você já tenha lido esta palavra. Então, aqui já o título já é muito claro, né? O título diz: A apostasia nos últimos tempos. Nós, pelo que eu posso entender, diante do que eu tenho lido na palavra, nós já estamos vivendo os últimos tempos, né? Nós já estamos vivendo a era do Apocalipse, né? Então aqui está dizendo que o Espírito expressamente diz nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu nem preciso explicar o que significa isso, né, meus queridos? Tem tantas doutrinas aí, né, que a gente fica barbarizado de ver, né? E aqui está dizendo assim: pela hipocrisia de muitos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então eles são hipócritas. Aqui Deus está dizendo que eles são hipócritas e são mentirosos e têm a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada, né, pelas suas próprias mentiras, né, pela hipocrisia de muitos homens
que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Então, aqui no nosso Brasil, graças a Deus, nós ainda temos liberdade de nos alimentar dessa palavra aqui, que é um manjar espiritual para nós, né? Mas tem lugar que eles são proibidos. Então existe essa abstinência, né? Abstinência significa negar, né? Negar o direito de alguém abster-se de alguma coisa, né? Negar o direito da pessoa se expressar, da pessoa ter fé, da pessoa falar, né? Então tem lugar que já usa dessa abstinência. Então, proibindo as pessoas de receberem o manjar celestial, que é a palavra de Deus, que é só mesmo quem gosta, quem tem amor por Deus, que é fiel com Deus, é que recebe essa palavra, né? Para que conheçam, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, tem muitos lugares que estamos tendo essa abstinência, não podendo usar da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, né? Ter a Bíblia na mão e professar a sua fé. O que isso é um direito que faz com que as pessoas vivam em ação de graças, tendo atitude de ações de graça, como diz aqui. Criou para que Deus, os manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Quem tem a palavra no coração, quem tem o conhecimento da palavra de Deus, vai usar como ação de graças. Eu, quando ministro uma palavra aqui, eu ministro para engrandecer o meu Deus, em ação de graça a Ele, e para que a palavra dele chegue ao conhecimento de outras pessoas que ainda não têm esse privilégio. Então, mas tem lugar que está tendo essa abstinência, eles estão sendo proibidos, né? E aqui fala, no versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, Deus vê em nós corações bons, onde não se pode rejeitar, né? Não tem nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Quer dizer, se nós recebemos a palavra de Deus com ação de graça, com as ações de graça, né? Nós estamos agradando o nosso Deus. Deus está nos vendo como uma pessoa boa. E aqui fala, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, é só através da palavra de Deus e pela oração que nós somos santificados, mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o direito de sermos participantes da sua família, de sermos filho do próprio Pai dele, que é Deus, né? Então é mediante essa fé que nós temos. Por isso que tem muitos lugares que está proibindo as pessoas de se alimentarem da palavra de Deus, que é para os fiéis, para os que amam a Deus, e porque a palavra vai trazer para eles o conhecimento da verdade, para que eles possam usar essa palavra com ações de graça, né? E aqui diz que toda criatura é digna de receber a palavra de Deus, porque toda pessoa é boa e não há nada que se rejeitar, não tem que se rejeitar.
sendo recebido com ações de graças, para que pela palavra de Deus e pela oração sejamos santificados. Então só podemos ser santificados pelo poder da oração e mediante a leitura da palavra de Deus, mediante ao ouvir a palavra de Deus, ir na igreja, ouvir a palavra, né? Orar, vigiar, meditar na palavra de Deus e ter esse coração bom que Deus diz que todas as pessoas têm, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Quer dizer que Deus não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita o nosso interesse de ler, de ouvir a palavra, desde que nós estamos fazendo com ações de graça, né? Orando, porque através da oração e da palavra nós somos santificados. E aqui no início está dizendo, o Espírito de Deus diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então tem muita gente proibindo, abstendo as pessoas de terem esse conhecimento aqui. Por isso que é de suma importância você, meu amado, se ainda não tem o hábito de ler a palavra de Deus, passe a ter esse hábito por amor de você própria, por amor de você mesmo, porque é só por meio da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela oração, é que nós vamos ser santificados. Como diz o versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então nós somos santificados mediante a leitura da palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus e a oração, nós somos santificados. Então não vamos dar ouvidos à hipocrisia de homens que falam mentiras e têm as suas mentes cauterizadas, as suas consciências cauterizadas, né? Se deixando levar por doutrinas falsas, por mentiras, por falsas doutrinas, por doutrinas de demônios, porque existe as doutrinas dos demônios. Amém, amados? Vamos guardar esta palavra, vamos praticar esta palavra. Se você tem ela no teu coração, não guarde para você, fale com alguém a respeito dela. Transmita esta palavra, seja luz. Jesus disse para nós sermos luz em meio às trevas. E nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos homens fraudulentos, muitos homens obstinados querem nos abster de termos o conhecimento da palavra de Deus. Muitos homens têm as suas mentes cauterizadas por causa das falsas doutrinas, por causa de doutrinas demoníacas, que eles vão buscar recurso nesses lugares. E aí as suas mentes ficam cauterizadas, as suas consciências ficam cauterizadas, e eles então passam a agir de maneira que venha a proibir determinadas coisas que é da vontade de Deus que permaneça na terra, no meio do homem, o casamento e tantas outras coisas que hoje está sendo tirado de lado e as pessoas estão achando tudo normal.
E não é normal. Não é normal, porque a palavra de Deus diz que não é normal. E tudo por quê? Porque eles têm a mente enganosa, eles vão buscar em lugares errados. Quando é tão fácil ter a Bíblia, ó, na sua própria casa, você mesmo ler, você mesmo conhecer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que quando a gente lê a palavra, nós temos que meditar nela. E ela vai se tornar para nós, a princípio pode ficar amarga, determinada palavra que nós lemos, mas depois ela se torna doce como um favo de mel. Então a palavra de Deus é doce ao nosso paladar. Quando nós cremos, quando nós damos lugar a Deus e ao Espírito Santo, nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo por nós lá na cruz do Calvário, e nós sentimos amor por nós mesmos, o amor que Jesus sentiu por nós, nós também devemos sentir por nós, a fim de que nós possamos obedecer a palavra, viver a palavra, como está escrito, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então vamos guardar essa palavra, vamos meditar nela, não vamos deixar que sentimentos malignos, que espíritos enganadores venha, homens de coração fraudulentos, né? Com as suas mentes cauterizadas, mentirosas, enganosas, venha a nos abster de usarmos a palavra de Deus, a meditar nela. Não vamos nos conformar com as coisas erradas que está acontecendo no mundo e que muitos estão achando que é certo. Vamos viver pelo certo, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Muito obrigada. Que Deus continue brilhando a luz dele na vida de cada um de você que tem me acompanhado no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Antes de eu iniciar a leitura, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que estiver me ouvindo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal. E se você já é inscrito, eu agradeço muito por você ter se inscrito. Me siga aí, compartilhe meus vídeos, né? E faça algum comentário que você queira fazer, ok? Para que eu conheça que você está ouvindo, que você está gostando, entendeu? E se você passou por um acaso hoje, deixa aí o seu inscrito, seu like, compartilhe aí com outra pessoa. E eu fico muito agradecida, tá, meus amigos? Muito obrigada.